E nós vamos falar agora sobre uma polêmica que está acontecendo entre a esquerda, né? É lógico, uma polêmica totalmente artificial, sem sentido nenhum, mas que tem uma lição para a gente nessa história. Eu acho importante acompanhar essas brigas dentro da esquerda, porque, né, te tira alguma lição disso daí. Olha só o que está dizendo aqui a Raquel Landim. Esquerda copia a direita ao eleger um dos poderes como inimigo nas redes. Então estão dizendo que a esquerda, ao abrir briga com o Congresso abertamente nas redes, com essa campanha, né, contra o Congresso e coisa e tal, está fazendo a mesma coisa que a direita fez com o STF, quando a direita brigou com o STF, elegeu o STF como o inimigo do povo, né? Aí outras pessoas na esquerda estão falando, não, a esquerda não está imitando a direita, é totalmente diferente, porque, segundo diz o pessoal do ICL aqui, a direita ataca, a esquerda critica, é só uma crítica, né? Na cabeça desse pessoal é essa a visão deles, né? Eu também acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu vejo isso por outro motivo, por outro lado, né? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o problema central é que o pessoal está vendo é que transformar o Congresso em inimigo do povo é dar um presente para a oposição. E aí que eu vou explicar para vocês o porquê que tem gente querendo que a esquerda pare de brigar com o Congresso, né? E mais uma lição para gente que fica nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Canil Equipe Cão, Felipe Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem visto aí essa campanha da esquerda contra o Congresso, criticando o Congresso e não sei o que lá, e que não ganhamos o protagonismo nas redes, e eu já mostrei para vocês que não é bem assim, que eles estão sendo criticados pra caramba por isso. Mas tem uma camada ainda além dessa história. Muita gente na esquerda está levantando o problema que essa estratégia de bater num dos poderes pode não ser uma boa ideia, né? E aí, ou seja, como é que a Raquel Landim está colocando a coisa? Está dizendo, tá vendo que a esquerda está errando, porque está copiando a direita, que a direita elegeu o STF, um dos poderes, como inimigo, e bateu muito no STF, não sei o que lá. E, vendo em retrospectiva, talvez tivesse sido melhor o Bolsonaro ter evitado essa briga direta com o STF, talvez tivesse sido melhor no final das contas, mas o fato é que, tanto no caso da direita quanto no caso da esquerda, a reação é a mesma, devido ao mesmo problema, ou seja, o que aconteceu no governo Bolsonaro? O Bolsonaro tinha sido eleito com a proposta de facilitar o acesso a armas, e o STF começou a agir politicamente contra isso, né? O caso do Lula, o Lula foi eleito querendo, sei lá o que o Lula foi eleito querendo, o Lula não falou nada que ele ia fazer quando ele ganhasse a presidência, né? Mas enfim, o Lula, todo mundo sabia que ele ia torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, o Congresso tentou impedir essa gastança descontrolada do Lula, com muita razão, né? E aí o Lula começou a brigar com o Congresso. Então, assim, na origem, a situação é mais ou menos a mesma, né? O pessoal do ICL aqui diz que não é a mesma coisa, porque o Bolsonaro atacava. Ué, o que o Bolsonaro atacava? O Bolsonaro criticava o STF, criticou o STF várias vezes, e os apoiadores do Bolsonaro criticaram o STF da mesma forma. Agora o Lula está criticando o Congresso, né? E da mesma forma os apoiadores do Lula estão criticando o Congresso. Sob esse aspecto, é realmente a mesma coisa, né? A questão toda é que o pessoal não percebe que não é a mesma coisa num outro sentido. Por quê? Porque o Congresso é sim um poder político. O Congresso tem sim o poder e o mandato constitucional de se impor contra o Executivo. É exatamente a ideia da República, né? De você não dar o poder absoluto para poder nenhum. E os dois poderes, o Executivo e o Legislativo, são poderes políticos. Ambos são eleitos pelo povo. Ambos representam o povo brasileiro. E aí há esse embate de ideias, isso é previsto. O STF, o caso do Bolsonaro é diferente porque o STF não era para ser um poder político. O STF é para ser um poder técnico, era para decidir com base na Constituição. E, no entanto, quando o STF se viu com o Bolsonaro tomando medidas mais à direita, um STF que foi 100% eleito pela esquerda no Brasil, ele começou a tentar tomar as dores da esquerda e impedir que o Bolsonaro fizesse as mudanças que eram desejadas pelo povo brasileiro. O Bolsonaro foi eleito com essa pauta muito clara, né? O Lula não foi eleito com a pauta de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Mas o Bolsonaro foi eleito com a pauta de trazer de novo as armas, do acesso a armas, né? Então, ou seja,
O problema nessa história toda é que existe uma diferença, mas não tem a ver com a origem da coisa. Na origem é a mesma coisa. Os presidentes quiseram fazer alguma coisa, um dos poderes não quis, o Congresso não deixou o Lula aumentar impostos loucamente, o STF não deixou o Bolsonaro liberar o acesso a armas. No final das contas, isso motivou a briga com esses poderes. A diferença está no fato de que a Câmara é um poder político, então ela está no direito dela de se posicionar politicamente contra o presidente. O STF nunca esteve no direito dele ao se posicionar contra o Bolsonaro, porque o STF não é um poder político, o STF era para ser um poder técnico, deveria aplicar apenas a lei, não deveria sair interpretando a lei de maneira tendenciosa para a esquerda, como vem fazendo, legislando como vem fazendo, né? Essa é a origem do problema da repulsa de muitos bolsonaristas, de muita gente, até independente de ser bolsonarista, das ações do STF, né? Então, só para vocês saberem, tá vendo essa discussão na esquerda lá, se o Lula tá criticando o Congresso, tá no direito ou não tá no direito, alguns acham que sim, outros acham que não, eu acho que é irrelevante. Mas por que estão levantando esse troço aqui? Porque existe um outro problema de você atacar o Congresso, né? O Congresso é onde estão os partidos, que têm os deputados federais e estaduais, e eu já expliquei para vocês a importância de você ter a capilaridade eleitoral, de você ter as pessoas que vão lá nos grotões do Brasil para pedir voto, para chamar as pessoas para votar. Isso é uma coisa muito importante em eleição. Nós aqui, você que está assistindo o meu canal, você que se interessa por política, eu que me interesso por política, a gente é uma parte considerável do povo brasileiro. Aliás, está crescendo, tá? A quantidade do povo brasileiro que se interessa por política está crescendo, isso é uma coisa positiva. Mas ainda existe uma grande parcela do povo brasileiro que não tá nem aí para política, que se não for alguém lá, se não for o pastor lá da igreja dele, não for o padre lá da paróquia dele, não for o líder comunitário, não for o vizinho fofoqueiro lá da região dele, não for lá chamar o cara para votar no dia da eleição, ele não vai votar, ele não tá nem aí para política, ele sabe que não vai mudar nada, e de repente ele tá certo no final das contas, eu sempre falo isso aqui, de repente quem tá certo são eles, né? Mas enfim, o ponto todo é isso faz diferença na eleição. O Lula, ou o Bolsonaro, ou qualquer pessoa que pretenda ganhar a eleição em 2026, não pode abrir mão de apoio dos partidos que têm capilaridade, que têm entrada no interior, né? O Bolsonaro e o Lula, eles como são partidos mais ideológicos, eles têm uma força maior nas grandes cidades. A esquerda brasileira, o Lula está se focando na esquerda, né? Tá voltando para a esquerda. E essa é a crítica que eles estão fazendo aqui. No momento que o Lula começa a bater no Congresso, transformando o Congresso no inimigo do povo, é dar um presente para a oposição. Por quê? Porque os partidos políticos não vão gostar disso, não estão gostando dessa história. Em tese, o poder político não é só do presidente da República, o Congresso tem poder político na mídia. É diferente do caso do STF, é do que eu estou falando. Por que a gente briga com o STF? Porque o STF não tem poder político. O STF era para ser um poder técnico, não era para dar pitaco político, ser melhor ir para esse lado ou melhor ir para esse lado. Ah, vamos regular as redes. Não, isso não é papel do STF fazer isso. O papel do STF é pegar a lei que foi feita, e se não tem lei nenhuma, não faz nada, não pega nada, e aplicar isso ao caso concreto, e só. Ele não deveria estar extrapolando para a missão política. Por isso que o pessoal da direita está fazendo a crítica ao STF e tem razão nessa crítica, tá? A gente pode discutir, isso é outra discussão, se o fato do Bolsonaro ter batido de frente com o STF, ter feito muito enfrentamento com o STF, se isso foi positivo ou negativo. Eu acho que, embora o Bolsonaro tenha criticado o STF, ele em momento algum desobedeceu o STF. Então não teve, de forma alguma, enfrentamento, né? O STF que tomou as dores da esquerda e quis bater no Bolsonaro de qualquer forma. Mas isso aí é uma outra discussão para um outro dia, né? O ponto é justamente esse. A direita tem razão em brigar com o STF, porque o STF não deveria ser um poder político. A esquerda não tem o direito de brigar com o Congresso, porque o Congresso tem, de fato, questões diferentes do governo e tem o direito de questionar politicamente o governo, né? Não é a mesma coisa, são poderes políticos feitos um para combater o outro mesmo no campo das ideias sobre o que fazer com o Brasil, né? E tem esse problema que o pessoal está levando aqui, ó. O PT, ao abraçar o discurso antissistema da esquerda, não sei o que lá, está transformando o Congresso no inimigo do povo e está dando o Congresso de presente para a oposição. Está dando de presente para a direita. Esses partidos todos que estão chateados com a forma como o Lula está tratando o Congresso vão se sentir muito mais incentivados a ir para o lado do Bolsonaro.
Porque, diga-se de passagem, o Bolsonaro também foi muito criticado pelo Congresso, também teve várias medidas que o Bolsonaro queria fazer que foram interrompidas pelo Congresso, mas em momento algum o Bolsonaro brigou com o Congresso ou desrespeitou o Congresso, até porque o Bolsonaro tem origem no Congresso, foi congressista por muito tempo, tem um respeito muito grande pelo Congresso no final das contas, né? Então, isso aqui é dar um presente para a oposição. Então eu torço para que o Lula continue com a ideia do pessoal do ICL, tem que bater no Congresso, é isso daí, bate no Congresso mesmo, vai dar muito certo, Lula. É aquele caminho que eu falo para vocês. O PT está assumindo um caminho de isolamento, ele está indo para a esquerda, o que é legal, ele ativa a militância dele, o pessoal da esquerda no PT está todo empolgado com essa história de ricos contra pobres e não sei o que lá, voltamos às origens, voltamos ao socialismo, ao marxismo, não sei o que lá. Mas isso vai dar ruim, porque isso é a visão minoritária no Brasil, né? O Lula perde a capacidade, que foi o que elegeu o Lula. Aliás, todas as eleições do Lula, o Lula ganhou quando justamente apelou para o centro, apelou para o centro do espectro ideológico, e agora o Lula está se recolhendo para a esquerda. Isso é um suicídio para a eleição de 2026. Talvez seja porque o Lula já viu que vai perder 2026 de qualquer jeito, então ele quer só manter a esquerda operacional, sabendo que vai perder sem problema nenhum. Isso é uma estratégia. A outra estratégia que eu temo, já falei para vocês em vários vídeos, é que ele seja uma preparação para a Venezuela. Que ele vai se recolher na esquerda, vai chegar às eleições, vai virar para o STF, olha só, se ganhar alguém de direita, eles vão tirar vocês, então tem que deixar a gente ganhar aqui. Dá um jeito, tira os candidatos todos da direita e proíbe todo mundo da direita. Eu acho que não vai acontecer isso em 2026, mas é um temor que a gente tem, né? A venezuelização tá chegando por esse lado aqui. Então, ou seja, no final das contas, essa briga que tem aqui é uma briga que eu acho ótimo. Tomara que o PT continue radicalizando para a esquerda. O efeito bumerangue dos ataques da esquerda a Hugo Mota dentro da Câmara, né? E aí, de novo, cai essa coisa, né? O STF se uniu por causa dos ataques do Bolsonaro contra o STF, isso de fato aconteceu, né? E da mesma forma o Congresso está se unindo na oposição contra o Lula por conta dos ataques ao Hugo Mota. Então, a leitura é que as investidas da base do PT e do PSOL contra Mota geraram um espírito de corpo na casa e que os 383 deputados que votaram pela derrubada do IOF passaram a encampar a defesa do Mota. Ou seja, mais uma vez mostrando que esse ataque do Lula contra o Congresso é muito pior do que o ataque do Bolsonaro contra o STF. Sim, o Bolsonaro está colhendo, digamos assim, esse ataque que fez ao STF, agora com o STF atacando o Bolsonaro. Mas todo mundo sabe que essa questão é muito política, não é uma questão judicial. Assim que tivermos um presidente de direita e conseguirmos renovar o STF, essa situação do Bolsonaro se encerra. A questão do Lula é mais complicada, porque ele está jogando todos os partidos de oposição, todos os partidos do centro, para a oposição. Isso vai ser muito pior para o Lula no final das contas, né? Agora, o que eles estão dizendo aqui ó, é que a esquerda está atirando em Hugo Mota, mirando no Tarcísio. Ou seja, o que eles estão vendo aqui, né, ou pelo menos a visão deles, é que vai ser o Tarcísio que vai ser o candidato do centro, e já está o centro todo embarcado no Tarcísio, e que, portanto, precisa bater no Mota, porque precisa bater no Tarcísio. Só vai sobrar a esquerda mesmo para o Lula em 2026. E se for isso, ok, assim, é justo, né? É justo o Lula forçar a esquerda, porque ele preserva a esquerda unida, ele não dissolve a esquerda, mas a verdade é que isso aí é praticamente admitir a derrota em 2026. A gente arrisca chegar em 2026 com um cenário que não vai ter nem graça às eleições. Vai chegar o Tarcísio com 70% das intenções de voto e o Lula não tem nenhuma chance de ganhar nada nessa eleição, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso daqui, mas sinceramente, esse efeito, esse ataque do Lula contra o Congresso é muito pior, politicamente, do que o ataque do Bolsonaro ao STF. Deixa o pessoal da esquerda ficar achando que não está imitando a direita, que a direita é que ataca, a gente só critica. Meu amigo, não, a direita também só critica, não teve ataque, ninguém bateu no Alexandre de Moraes, ninguém chegou lá a dar os tabletes no Alexandre de Moraes, ninguém fez isso. Aliás, o Bolsonaro nunca desrespeitou nenhuma decisão do STF, então não teve ataque nenhum ao STF, né? O que teve foi crítica, né?